O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais objetivo, porque nesse exato momento eu tô fazendo novamente mais uma receita da minha tinta metálica caseira, que eu uso basicamente em todos os meus cosplays atualmente. E eu percebi que eu ainda não tinha explicado como é que eu faço essa tinta caseira aqui nesse canal. Eu já tinha explicado tanto no Instagram quanto no TikTok, então eu resolvi fazer esse vídeo um pouco mais rapidinho pra justamente explicar como é que eu faço essa tinta caseira. Eu descobri essa receita no Instagram através do perfil do How Cosplay, mas lendo pelos comentários eu também percebi que essa é uma tinta que várias pessoas já utilizam há bastante tempo, mas eu não conhecia. E ela é super simples e dá um resultado muito bom para sua peça. Inclusive, eu já adianto que eu testei ela em acrílico e em EVA. Eu vi que em gesso, em impressão 3D, em madeira ela funciona, mas que em isopor, por exemplo, não funciona. E eu já adianto que eu não testei ela em tecido, mas eu acabei manchando uma roupa assim sem querer, então talvez ela funcione, talvez não, vai depender muito do que vocês estiverem procurando. Mas, de qualquer forma, ela vai ser mais indicada para fazer props do que, de fato, fazer estampas nos seus cosplays. Mas enfim, sem enrolação, então vem comigo! Essa receita vai levar basicamente 3 ingredientes: cola de isopor ou cola de silicone. Eu, em todas as vezes que eu fiz essa tinta, eu usei cola de silicone, mas eu sei que a cola de isopor, ela é um pouquinho menos densa, então a sua mistura, a sua tinta vai ficar um pouco mais homogênea. Pelo menos isso é o que eu li nos comentários do vídeo do How. A gente também vai usar álcool de cereais, e álcool de cereais é basicamente álcool 90%. E é muito importante que de fato seja um álcool 90% para cima. O que é essa porcentagem no álcool? É o quanto de álcool ele vai ter em relação à água. Ou seja, esse aqui que eu tenho aqui, ele é 90% álcool e 10% água. O álcool tradicional de cozinha que a gente utiliza é um álcool 70%, ou seja, ele tem muita água nessa composição, então ele não vai ser muito indicado para essa receita. Eu encontrei esse aqui numa daquelas farmácias de manipulação. Ele saiu mais ou menos por uns R$12, se eu não me engano, mais ou menos nessa faixa aí. Eu lembro de ter feito a conta, assim, proporcional dos ingredientes para ver quanto que custaria um potinho desses, e ele não passava, assim, de uns R$8. Sendo que uma tinta de tecido desse tubinho aqui, tradicional, é R$5,58, se eu não me engano, aqui na minha cidade. Então, ele fica um pouco mais caro, proporcionalmente falando, mas definitivamente o resultado é muito superior. Beleza, então a gente tem uma mistura aqui. Então, como é que a gente vai fazer para colocar cor nisso? E vai ser usando purpurina. O que significa que você consegue fazer essa tinta metálica de várias cores. Se você quiser fazer ela dourada, se quiser fazer ela prateada, ou se quiser fazer ela rosa, verde, azul, a cor que você preferir, dá pra fazer. E é muito importante que seja purpurina de fato. Glitter não vai funcionar, tem que ser purpurina. Até porque isso é uma receita de uma tinta. Você pode querer que tenha brilho, então você pode até jogar um glitter nessa tinta se você preferir, mas a purpurina, ela é muito mais fina, então de fato é a purpurina que vai trazer o pigmento nessa receita. E claro, você também vai precisar de um recipiente vazio, eu tô usando esse aqui que é de uma tinta que já tinha acabado, para poder armazenar essa sua tinta. Nesse potinho aqui, a gente vai conseguir encher mais ou menos até a metade. Para vocês terem, inclusive, uma ideia melhor ainda do quanto que ela rende, eu consegui restaurar todo o meu espadão, que vocês sabem que é bem grande, com um potinho inteiro. Ou seja, eu passei 2 camadas nos 2 lados do espadão e ainda sobrou assim, bem pouquinho, mas sobrou, entendeu? Então assim, realmente rende muito. Agora sim, né, vamos para a receita em si de como fazer. Primeiramente, eu vou estar usando o potinho da purpurina como a minha medida. Ou seja, essa aqui vai ser a base que eu vou estar utilizando. Mas se você quiser usar 2 potinhos de purpurina, se quiser usar meio potinho de purpurina, você vai ou dividir a receita pela metade ou duplicar a receita e assim por diante. Então, é claro, o nosso primeiro passo vai ser colocar uma medida de purpurina no nosso potinho. Agora eu vou pegar esse potinho aqui e vou colocar 2 medidas do álcool de cereais. E para finalizar, a gente vai encher novamente esse potinho, mas com uma medida de cola de silicone. Para te ajudar a tirar o restinho da cola de silicone aqui de dentro, você pode usar tipo um palitinho. Eu uso esse aqui justamente para mexer essa mistura depois. Então eu já vou usar ele para poder tirar esse excesso que fica aqui dentro do potinho. E aí, depois de tirar tudo, é só você misturar. E é bom que você misture muito bem, né? Porque são 3 materiais diferentes, então eles precisam ficar bem homogêneos. E aí, quando ele estiver pronto, ele vai ficar assim.
Inclusive, menti, né? Eu falei que rendia metade, ele rendeu até aqui. Então, ele rendeu bem mais que a metade, quase um potinho inteiro. Já no potinho você consegue ver o quão líquido que é essa mistura, mas ao mesmo tempo você também consegue perceber o quão pigmentada ela também é. E é isso, essa aqui é a sua mistura e essa aqui é a sua nova tinta metálica favorita. Inclusive, para vocês terem uma noção, essa aqui é uma tinta de tecido dourada que a gente tem no mercado. A gente consegue ver um pouco de diferença com as duas aqui, mas o momento onde a gente melhor consegue perceber a diferença entre as duas é de fato quando a gente pinta alguma peça. Inclusive, eu vou testar aqui na peça que eu tô fazendo atualmente. É um pequeno spoiler do próximo vídeo que a gente vai ter aqui no canal, que vai ser fazendo a visão de Natlan. Inclusive, vocês conseguem adivinhar de que visão é essa personagem aqui? Eu acho que vocês não vão conseguir adivinhar, tá? Mas eu quero ver o palpite de vocês nos comentários. A gente consegue ver, de fato, uma diferença gritante entre as duas. Essa aqui ela é muito mais densa, mas ela tem um brilho bem suave. Já essa aqui ela é muito mais líquida, mas ela tem um metálico incrível. Inclusive, eu tenho mais duas informações muito importantes para falar sobre essa tinta. A primeira é que você consegue armazenar essa tinta durante um bom tempo. Essa aqui ela já tá armazenada há uns 2 meses, mais ou menos. E a tinta tá intacta aqui, eu ainda consigo usar ela normalmente. E a segunda informação bem importante é que eu sempre vou usar o mesmo pincel para poder aplicar ela. Dá pra ver que ele tá bem acabadinho. Isso imagino eu que seja justamente por conta da cola de silicone. Quando a gente termina uma pintura com uma tinta tradicional, geralmente a gente lava os pincéis com água. Eu, pelo menos, faço sempre isso. Mas para o pincel que você usa com essa tinta, você vai precisar usar o álcool de cereais para poder fazer essa limpeza. Não precisa de muito, pode ser um potinho bem pouquinho, você vai ali, mistura e tá tudo certo. Ele nunca vai voltar para o estado original, né, quando você comprou esse pincel, mas ele pelo menos vai deixar o seu pincel limpo. Então eu recomendo que você sempre use o mesmo pincel para poder usar essa tinta. Inclusive, antes de aplicar essa tinta aqui, é muito importante você sempre mexer. Então não importa se é a primeira, a segunda, a terceira vez que você está passando o pincel na sua peça. Você sempre vai precisar mexer ela muito bem antes de aplicar, para você garantir que de fato a sua pintura vai ficar bem homogênea. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Inclusive, semana que vem, né, como eu comentei, tem vídeo novo aqui no canal, que vai ser o tutorial com o molde gratuito de como eu fiz a visão de Natlan. Então, fique de olho no perfil. Não se esqueçam de deixar um like, um comentário e de se inscrever no canal. Então, até o próximo projeto. Tchau, tchau!